very happy to answer any questions when it's all done. Mês após mês, Portugal não ia precisar de ajuda externa. Esta era a garantia dada por José Sócrates, na altura primeiro-ministro. Dúvidas que marcaram o início de 2011, principalmente pela crispação política aqui no Parlamento. Dúvidas que foram travadas pela eleição presidencial. Afinal, o Presidente deixou de poder dissolver a Assembleia da República. A corrida já tinha começado em 2010, mas foi este ano que Cavaco Silva voltou a concorrer a Belém. Ao lado, Manuel Alegre, Fernando Nobre, Francisco Lopes, José Manuel Coelho e Defensor Moura. 5 candidaturas que acabaram por não conseguir derrotar o novamente Presidente da República. À primeira volta, Cavaco Silva reúne quase 53% dos votos, mais do que em 2006. No Parlamento, durante a tomada de posse, Cavaco Silva lança uma dura mensagem aos políticos, pede-lhes transparência e acorda aos cidadãos. A nossa sociedade não pode continuar adormecida perante os desafios que o futuro lhe coloca. É necessário que um sobressalto cívico faça despertar os portugueses. Esta dívida não é nossa, esta dívida não é nossa, é do banqueiro, quem deve aqui dinheiro é o banqueiro. Se era isto ou não que o Presidente queria dizer, não se sabe, mas os indignados fazem-se ouvir do início ao fim do ano. Agora até já partiram para uma auditoria cidadã da dívida pública. Escolhido mais uma vez Cavaco Silva como Presidente, os olhos são postos novamente no Parlamento. Sócrates até tinha com quem dançar o tango PEC a PEC, mas já o quarto plano de estabilidade e crescimento recebe um não de toda a oposição. Sócrates tinha avisado que assim não ia dar mais, bateu com a porta. Portugal ia a eleições. A oposição retirou ao governo todas as condições para continuar a governar. Em consequência disso, apresentei agora mesmo ao Sr. Presidente da República a demissão do cargo de Primeiro-Ministro. O governo demitido fica em gestão e os juros não param de subir. Teixeira dos Santos não tem outro remédio senão dizer ao país aquilo que tinha sido desmentido ao longo dos meses. Numa pequena notícia na internet, fica-se a saber que Portugal é a próxima peça do dominó a cair. E não foi só Portugal que caiu. Sócrates não resiste, perde as eleições, mas antes ainda negocia o acordo do resgate internacional do Ministério das Finanças à sede daqueles que quiseram falar com Paul Thompson e os seus colegas. Durante dias, as contas portuguesas estiveram abertas para se chegar à conclusão que até 2013 iriam ser precisos 78 mil milhões de euros. Acordo fechado, Pedro Passos Coelho consegue quase 40% dos votos, suficiente para ganhar, pouco para a maioria absoluta. Por isso, é tempo de dar a mão ao CDS para percorrer um caminho que todos sabiam difícil. Creio que há 3 palavras que podem caracterizar a assinatura do acordo político e programático entre o PSD e o CDS. E essas palavras são coragem, mudança e moderação. Iniciamos, portanto, hoje um ciclo novo para Portugal. Esse ciclo foi iniciado porque os portugueses o escolheram, assim o determinaram. Nos socialistas prepara-se aquilo a que muitos chamam uma caminhada no deserto e na frente segue António José Seguro. Promete defender o acordo com os credores internacionais, afinal Portugal precisa do dinheiro. Amigo próximo de Passos Coelho, da altura das Jotas, Seguro promete apoio ao governo, mas com atenção. No Parlamento fica Assunção Esteves, pois Fernando Nobre não foi aceito pelos deputados e como não fica como presidente, não fica como parlamentar. As cadeiras mudam, a Assembleia está diferente. E não foram apenas as cores do Parlamento que mudaram. O debate é muito menos crispado, o discurso político mais calmo. Pedro Passos Coelho já não traz todo o governo para o Parlamento nos debates quinzenais e Vítor Gaspar ganhou uma tarefa difícil. Numa mão, a austeridade, na outra, o memorando de entendimento que todos começam a tratar por tu com as instituições internacionais, Banco Central Europeu, Comissão Europeia e Fundo Monetário Internacional. Para muitos, a chamada Troika. Já dizia Vítor Gaspar na tomada de posse que iria precisar de muita sorte. Mas sorte foi o que não começou por ter o governo PSD e CDS. O primeiro murro no estômago vem com a dança dos ratings, a Moody's atira a classificação de Portugal para o lixo e os portugueses ganham cada vez mais a consciência que o que vinha aí não ia ser fácil.
Com um presidente social-democrata e uma bancada laranja em maioria, quase se torna verdade o sonho de Sá Carneiro. Mas esse rapidamente se transformou num pesadelo para as carteiras dos portugueses. O subsídio de Natal de 2011 ia ser parte cortado, tudo para tapar os buracos orçamentais deixados pelos socialistas. E se as derrapagens não eram suficientes, o segundo murro no estômago de Pedro Passos Coelho vem a seguir e custa perto de 6 mil milhões de euros. Alberto João Jardim tinha deixado contas por pagar e agora a Madeira precisa de um resgate. Mais austeridade em cima de austeridade naquela região autónoma que volta a votar em Alberto João Jardim. Colossal foi a palavra usada pelo primeiro-ministro para falar do esforço que vai ser preciso, que o digam agora os madeirenses, com mais impostos e menos regalias. Tal como Sócrates, Passos Coelho tem de enfrentar uma greve geral, muita contestação, mas ainda nada comparado com o que aparece nas televisões e vem da Europa. O acordo com o FMI e a União Europeia recebe 2 notas positivas, mas as mudanças prometem continuar. Contam-se os portugueses através dos censos e sabe-se que somos mais. Contam-se as medidas de austeridade e adivinha-se cada vez mais gravosas. O governo quer ir para além da chamada Troika, ainda que não avança com a descida da taxa social única. Prefere aumentar os horários de trabalho e cortar nos descansos. Fazer a lista das dificuldades que os portugueses vão sentir em 2012 não é tarefa fácil. Poderíamos falar do IVA, do aumento dos transportes, do aumento dos impostos. Ou então lembrar que os funcionários públicos não vão ter subsídios nem de férias, nem de Natal. O TGV já não avança, a RTP deverá ser vendida, a EDP já o foi aos chineses. Metas que Portugal tem que cumprir se quer chegar a 2013 para aqueles que acreditam e pedir dinheiro emprestado nos mercados. Dores de cabeça, mas que pelo menos em 2012 existe menos uma para o governo PSD-CDS. O BPN deverá ser mesmo vendido. A imagem de Ricardo Duarte, Diogo Carreira, ETV.